Rodrigo, como é que o seu produto ajuda o estudante? Legal. Bom, quando a gente fala de empregabilidade e educação, são olhares diferentes, infelizmente. E aí é uma das coisas que a gente sempre trata, porque normalmente o jovem brasileiro, ele passa 16, 17 anos dentro de um ambiente escolar, onde o que comanda é o controle, é a chamada, no começo, no final, onde o que comanda também se eu sou bom ou sou ruim é uma prova no final do mês. Se eu tirar 0 e você tirar 10, no dia seguinte a gente tem a mesma aula, então ela não diz nada, quer dizer que eu estudei menos que você só. E aí quando ele sai da escola, ele vai para o mercado de trabalho. Quando ele vai trabalhar, você exige autonomia, você exige resolver problema, você exige colaborar. Ou seja, não dá. Se a gente para uma análise simplista, tudo é cultural. Então você acostumou o nosso jovem a estar num ambiente onde ele não está preparado para a vida real. E quando a gente pega os paradigmas que o mercado de trabalho quer, porque eu vejo a educação como uma ferramenta para você garantir a sua sustentabilidade, para você ter uma condição de sustentar a sua família, conseguir sua grana por você mesmo. Isso vai fazer que a sua próxima geração nasça melhor, porque aí meu filho vai poder ter mais condições que eu. Então a gente precisa preparar uma geração olhando para o mercado de trabalho, e não com esse conflito que existe muito no Brasil. A gente foge de modelos que efetivamente estão conectados com o mercado de trabalho, né? Então, basicamente, o que a gente acredita é num modelo que, efetivamente, você olha para a demanda que existe dentro do mercado de trabalho geral. Hoje se fala muito das 300 mil vagas de tecnologia que estão disponíveis, mas tem muitas outras oportunidades que, bem trabalhadas, você gera mais oportunidades, porque a gente está falando que o Brasil é muito grande, 85% da população estuda na rede pública. Então, você precisa garantir oportunidades coletivas para todos, né? Então a gente acredita muito num modelo de preparar jovens para que efetivamente eles possam desempenhar papéis no primeiro dia de trabalho. E aí muda um pouco a lógica. Na Galena a gente defende que quando alguém for trabalhar aqui, faz prova no trabalho? Tem prova no final do mês? Não tem. Tem que entregar uma meta, você tem que entregar alguma coisa. Então a gente tem que treinar o jovem para isso. Tem chamada? Não tem, então você tem que trabalhar a responsabilidade. Tem professor tradicional que fica com uma sala te falando conteúdo. Pô, pelo amor de Deus, hoje com a geração Google, se eu quiser saber quem descobriu o Brasil, eu jogo no Google. Eu não preciso ir para uma sala de aula para ver o básico, eu preciso ir lá para ser estimulado, para ir além, para ser desafiado, para ver os desafios, como que eu lido com as minhas emoções quando eu tomar um feedback difícil, como que eu consigo me virar. Então a gente trabalha sempre em uma matriz que considera 3 elementos, né? Eu desenvolver, sim, as competências técnicas, porque também hoje em dia é muito falado a questão do socioemocional, mas assim, mercado de trabalho, você precisa ter o técnico. Só o socioemocional não vai segurar. Então, trabalhar sim o técnico, trabalhar o comportamental aplicado ao técnico. O que isso quer dizer? Se você tiver uma empresa e tiver uma entrega, não adianta só sua entrega ser boa tecnicamente. Se você não colaborar, se você não for resiliente, se você não trocar, se você não deixar legado daquilo que você fez, você também não vai ser bem avaliado. E um outro item que a gente considera muito, que é o cultural. Hoje em dia, todas as empresas ligam muito para o fit cultural, o famoso fit cultural, que tem a ver com os valores, com os comportamentos mais calibrados para aquele ambiente que você vai trabalhar. E a gente acredita muito também que as pessoas não podem ser formadas todas para as mesmas coisas. Existe uma questão de perfil. Eu posso falar bem de um tema, mas eu posso ser horrível em outro. E está tudo bem, porque é quem eu sou. Então, também considerar o jovem a partir das suas predileções, do seu perfil, aquilo que eu tenho mais jeito ou não, é um jeito mais assertivo de você conseguir capacitar alguém para ter um desempenho melhor. Então, a gente tenta ver muito a essência de cada jovem antes que ele entre, fazendo orientações de carreira anteriores, porque existe um passo para trás, né? O jovem brasileiro, efetivamente, ele se conhece pouco, e não é por causa dele. Dentro de uma escola, ele não tem um ambiente onde ele possa se autoconhecer mesmo, para saber quais são as suas predileções, primeiro se conhecer, e depois ele entender quais são as possibilidades de mundo que ele tem. Se a gente for falar, é que aqui eu sei que a gente está com um público de jovens absolutamente diferenciados do Alfa Lumen, que eu sou fã
de carteirinha, mas a realidade máxima, se você for falar para um jovem o que é administração, o que é trabalhar com administração, o que é trabalhar com finanças, o conhecimento é muito raso. E como que você vai pedir para alguém fazer uma escolha da sua vida se ela não sabe as suas possibilidades de uma forma concreta? Então a gente está pedindo também para a nossa juventude fazer uma escolha quase que com os olhos vendados. Porque eu primeiro preciso me conhecer, eu primeiro preciso conhecer todas as possibilidades com um grau de profundidade mínimo, para daí eu entender se aquilo tem fit com a minha vida, se aquilo eu tenho, e aí eu vou atrás da melhor qualificação para aquilo que eu tenho um perfil, que eu conheço o lado bom e o lado ruim, porque tudo na vida é isso, né? Então não tem, costumo dizer sempre na galena que não tem milagre, a vida é como ela é, então a gente tem que se preparar para ela, se a gente quiser efetivamente ter um norte de vida promissor. A gente tem que olhar como as coisas são e se preparar. Então a gente acredita muito num modelo de desenvolvimento, de formação de pessoas diferente, que você respeite quem a pessoa é. Você não pode tratar as pessoas como se elas fossem... e é engraçado, né? A gente fala muito, eu trabalhei durante 20 anos no terceiro setor, e aí você fala muito da questão de vulnerabilidade. Mas a vulnerabilidade é só uma circunstância de onde a pessoa nasceu, pela falta de oportunidade que ela teve. Mas você não pode tratar isso e estigmatizar para a vida inteira que ela não pode ser uma pessoa crítica, que ela não pode ser uma pessoa que precisa ter um ensino que a desafie, que fale de forma moderna, que coloque do lado, que coloque efetivamente, como o Elton falou há pouco, mas como protagonismo. Quando a gente fala do protagonismo é isso. Pô, caramba, a vida é minha, então eu faço a escolha junto com você. Então você me trate, não é porque você é um professor que você é detentor de conhecimento nenhum. Acabou isso. Hoje em dia, detentor de conhecimento somos todos nós. Cada um contribui de uma forma. O jovem contribui muito com a troca. Por isso que a gente acredita muito numa metodologia de troca. Então, com certeza, vocês, um que está do lado do outro, um manja mais de português, outro manja mais de física. A troca entre os pares é algo que estimula e é algo que pode desenvolver. A gente acredita muito num modelo efetivamente de desenvolvimento por projeto, por prática, porque você precisa se sentir estimulado a fazer alguma coisa. Não vem me pedir para eu decorar uma provinha para eu passar no dia seguinte, que isso não vai me estimular. Mas se for um desafio que eu tenho que cumprir com os meus colegas, que isso vai gerar um legado, isso me estimula. E aí você vai tirar o melhor de mim, porque as pessoas são ligadas a estímulos, né? Então, acreditando muito nisso e acreditando numa figura que é a figura de mentoria, de você ter sim de pessoas experientes que te apoiam ao longo da sua trajetória, mas que não te dizem exatamente o caminho das pedras, mas que elas te apoiam como um mentor, e discutindo com você, não porque elas sabem mais, mas porque elas viveram mais coisas e podem trocar com você, de uma forma lateral. Então é um pouquinho resumido aí do que a gente acredita.